Pessoal, portas super abertas, vocês podem trazer qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de fazer. Será mesmo que essa frase é verdadeira? Quantas vezes você já ouviu isso em alguma reunião, ou até numa comunicação da sua empresa ou da sua liderança? Eu confesso que algumas vezes eu já falei essa frase, mas hoje eu queria destrinchar um pouco ela nesse vídeo e falar um pouco das nuances e como tornar ela menos clichê, principalmente para quem é liderança. Bora pro vídeo? Antes de começar, não esquece de se inscrever aí no canal e deixar o like e algum comentário se você curtiu o vídeo, até porque isso me ajuda a divulgar mais o canal e também me motivar a trazer mais conteúdo como esse para você. Eu já ouvi essa frase e eu já falei essa frase, né, de precisamos deixar as portas abertas para as pessoas trazerem dúvidas ou conversarem com a gente, né, na posição de liderança, a gente acaba falando muito essa frase de, gente, olha, portas abertas, vocês podem me procurar, porque, olha, sempre estão abertas as portas. E eu queria discutir um pouco mais sobre os problemas que essa frase tem e também como torná-la um pouco mais real e verdadeira, né? Que ela deixe de ser um clichê e principalmente que ela seja algo que aconteça de verdade, que as portas realmente sejam abertas, não só para permitir que as pessoas entrem, mas que elas entrem e discutam problemas e tragam suas preocupações ou tensões de forma muito tranquila, sem nenhum receio. A primeira coisa que a gente discute quando fala sobre segurança psicológica é o fato das pessoas poderem se expressar ou trazer pontos de preocupação dentro de uma estrutura, de um time ou de uma área que você trabalha, e essa preocupação ela seja ouvida de verdade e que ela não seja levada por um outro lado, que não gere nenhum tipo de retaliação para aquela pessoa. Porque a gente sabe que em alguns momentos criticar certas decisões, principalmente para lideranças que não estão preparadas para estar nesse papel ou que elas estão apegadas, né, ao poder que o papel às vezes gera, né, principalmente para lideranças, isso acaba sendo um problema, você trazer questionamentos com relação a alguma decisão que foi tomada por essas lideranças. Eu já passei por diversas vezes esse tipo de problema, de ser a pessoa que levantou um questionamento e essa liderança que estava ouvindo esse questionamento levar por um lado do tipo, olha, essa pessoa está sendo detratora, putz, vamos tentar concordar aqui juntos, vamos chegar numa solução em conjunto, quando na verdade a solução era que a pessoa, a liderança, propôs, né? Não era nada integrativo, nada participativo de verdade. Eu sei que você já deve ter passado por isso em algum momento, que as lideranças convidam as pessoas para tomarem decisões, mas elas não ouvem essas pessoas e tomam essas decisões mesmo assim. É claro que existem tipos de decisões que você deve sim escutar e ouvir as pessoas e deixar claro que elas vão ser ouvidas e que as opiniões delas vão ser integradas a uma decisão final. Em outros momentos, alguns tipos de decisões, você vai ouvir essas pessoas, tentar colher feedback, mas a decisão final você vai acabar tomando sozinho, fazendo o exercício aqui de estar num papel de liderança, né? Então tem dois problemas que eu vejo quando a gente fala sobre tomar decisões, ouvir as pessoas e não deixar claras as expectativas dessa tomada de decisão. O primeiro problema é quando a gente convida as pessoas, dando a expectativa para elas que elas vão poder mudar algum tipo de decisão. Elas vão contribuir e elas vão ser ouvidas para a tomada de decisão ser alterada, ou modificada, ou ser evoluída. Essa quebra de expectativas, para mim, faz parte desse processo de chamar as pessoas para portas abertas, como a gente falou, e quando elas entram, a gente meio que ignora o que elas falam. Então isso causa muita frustração, as pessoas vão provavelmente desistir numa próxima vez de contribuir com alguma decisão que essa liderança trouxer para o time novamente. Então você chega e fala assim, pessoal, portas abertas, estou aceitando sugestões, as pessoas trazem e alguns tipos de decisões você não vai poder abrir mão de tomar a decisão porque é sua responsabilidade final tomar aquela decisão. Então talvez seja melhor você deixar claro que aquele tipo de decisão você vai colher feedback, mas você é que vai tomar a decisão final. Eu sei que isso pode gerar certo ruído, no sentido de, poxa, essa pessoa está sendo autoritária, mas, gente, isso se chama definição de papéis. A gente precisa deixar claros os papéis, até para que as pessoas entendam quem deve tomar a decisão. O consenso nem sempre é a melhor saída. Nem sempre existe um momento onde todo mundo precisa tomar uma decisão em conjunto, ou todo mundo precisa participar daquela decisão final. Isso é contraprodutivo e principalmente o fato da gente não confiar na pessoa que está naquele papel, que ela pode tomar aquela decisão pelo time, representar o time para tomar aquela decisão. Então essa quebra de confiança, ela gera muita ineficiência na tomada de decisão nas empresas. Então esses dois problemas surgem quando você convida as pessoas a opinarem sobre uma decisão, mas você não as ouve ou não deixa claro que a decisão vai ser sua no final das contas.
O segundo tipo de problema que eu vejo acontecer normalmente é que quando a gente fala dessa frase, a gente parte do pressuposto que as pessoas não estão confortáveis em poder opinar ou trazer as suas divergências com relação a alguma decisão ou alguma coisa que foi falado numa reunião. Quando a gente expressa essa frase, normalmente a gente quer que as pessoas falem alguma coisa, ou de repente, se elas não estão confortáveis, ou até visualmente a gente percebe que aquilo não foi bem recebido, né? A gente vê na fisionomia das pessoas a reação depois de um comunicado, e às vezes as pessoas estão desconfortáveis com aquilo. Então dizer essa frase, olha, portas abertas, parece só colocar um ponto final numa discussão, mas no fundo, será que essa pessoa líder quer mesmo ouvir opiniões? Né? Esse lance de portas abertas parece do tipo assim, olha, eu tomei uma decisão aqui, não ouvi vocês, vi que vocês estão desconfortáveis, mas segue o jogo, gente. Mas qualquer dúvida que vocês quiserem comentar, desabafar, portas abertas. Isso é extremamente ruim também, né? Porque a gente parte do pressuposto que as pessoas, elas vão atrás de você falar alguma coisa, quando na verdade você já inibiu elas, né? Você criou um efeito contrário daquilo que você queria trazer. Então o ideal nesses momentos, quando você percebe que as pessoas não ficaram confortáveis com aquela decisão, né? O clima fica pesado. E a gente sabe que em alguns momentos isso acontece, isso é natural de qualquer lugar, qualquer organização, decisões que não são bem recebidas. O correto é você tentar levantar essas tensões naquele mesmo momento, né? O pessoal, sentir que a decisão não foi muito bem recebida por vocês, queria deixar um espaço aqui para vocês poderem trazer as suas preocupações, o que de risco vocês estão vendo nessa tomada de decisão, o que pode colocar em jogo aquilo que a gente está fazendo aqui no time depois que a gente anunciou essa decisão. E falar isso nesse momento pode ser um ponto importante até de expressar o quanto você se importa com a reação das pessoas após uma tomada de decisão. Isso também faz parte de uma liderança mais humanizada, que pensa nas pessoas, que não é só uma pessoa tomadora de decisão, sem olhar o lado humano e perceber que as pessoas às vezes não vão ficar confortáveis com as decisões que você tomar. O terceiro problema que eu vejo nessa frase de portas abertas é que nem sempre a relação entre as pessoas está bem construída ou as pessoas estão tão conectadas a ponto de elas poderem se expressar livremente dentro de um time. Então essa definição de portas abertas já é um pouco ruim, porque ela remete ao fato de que existe uma porta e que as pessoas precisam atravessar essa porta para falar com você. Então, essa expressão ela é muito ruim nesse sentido. Ela denota os tempos antigos, onde as lideranças elas tinham que ficar dentro dos seus escritórios e que lá tinha o escritório do líder e você tinha que abrir a porta para falar com essa pessoa. Como é que você destrói esse conceito, né, de que existem portas entre você e as pessoas que você lidera dentro do time? Com a confiança. Confiança é a base de uma estrutura de um time. Você não tem como construir qualquer coisa relacionada a performance, a resultado, se você não construir uma relação de confiança com as pessoas. Relação de confiança não é você criar uma amizade com as pessoas e ser a melhor amiga delas. Não é isso, não é sobre amizade. É sobre você ser uma pessoa sincera, é sobre as decisões que você tomar, as pessoas terem clareza do porquê você está tomando essas decisões, você ouvir as pessoas de verdade, ouvir as reclamações ou desejos ou tensões que essas pessoas trouxerem e tentar de alguma forma equalizar essas coisas para que elas se sintam de fato ouvidas e que não seja algo de boca para fora quando você diz que ouve as pessoas e tenta fazer uma liderança mais aberta. Uma relação de confiança não é construída do dia para a noite e muito menos quando você passa a repetir essa frase de que as portas estão abertas. Na verdade, isso acaba afastando mais as pessoas, porque se você precisa falar essa frase, como eu falei agora há pouco, quer dizer que essa relação não está tão construída o suficiente para elas nem imaginarem que existem portas. Eu sei, é uma frase muito utilizada. Eu já utilizei muitas vezes para tentar expressar o meu desejo de que as pessoas venham conversar comigo. Mas quando a gente usa essa frase de uma forma exagerada ou constante, parece que a gente não está conseguindo construir uma relação onde as pessoas não tenham essa impressão de que existe uma porta dividindo você e as pessoas do time. Ser liderança é apenas o seu papel dentro desse time. Você faz parte desse time. Se os resultados não forem entregues, você, liderança, também vai ter as consequências desses resultados não serem entregues. Se o seu time, você e o seu time conseguirem entregar um resultado fenomenal, o seu time inteiro vai ter sucesso. Parece meio repetitivo eu falar isso, até clichê, mas é bom reforçar esse ponto, porque são nesses momentos em que a gente vê se existe realmente um sentimento de time. Um time, ele tem confiança o suficiente para criticar decisões que foram tomadas, saber que algumas decisões não foram boas e falar dessas decisões de forma aberta. Um time tem que ter a capacidade de expressar as suas tensões de forma livre, sem nenhum tipo de problema ou alguma retaliação com base em alguma tensão que essas pessoas forem trazer nessas conversas que vocês fazem sobre a evolução ou retrospectivas que forem feitas. Então, como é que a gente torna essa frase
de portas abertas real e que tenha um significado que derrube essas portas no fim do dia. Então, assim, a minha dica final aqui é que, primeiro, tente evitar essa frase porque ela denota muito esse sentido de que existe uma divisão clara entre as pessoas que estão no escritório e a sua visão de liderança que está ali dentro de uma salinha que a porta fica fechada com seu nome lá, líder do time. Então, evitar essa frase, ela também faz com que você reflita sobre como é que você cria decisões que elas vão gerar menos tensões nos times. Eu sei que qualquer decisão que a gente for tomar vai gerar alguma tensão, não tem jeito. As pessoas vão ter as suas individualidades, elas vão ter o seu pensamento sobre qualquer tipo de decisão, ou a realidade que elas enxergam é diferente da sua, as percepções são diferentes. Nós somos humanos por isso, porque nós temos visões diferentes do mundo, isso que torna a gente diferente e diverso, tanto em pensamento quanto na visão de mundo. Então isso faz parte da nossa humanidade. Ter pensamentos diferentes faz parte da nossa humanidade. Então como é que você cria decisões que acabam gerando menos tensões, onde as pessoas vão ter realmente um espaço de verdade para poder questionar coisas e elas vão ser ouvidas e não vão ser ignoradas quando trouxerem qualquer tipo de problema ou tensão mediante alguma decisão que você for trazer. Esse é o grande objetivo de uma liderança, tentar integrar as opiniões, tentar ouvir as pessoas e principalmente deixar claro quando você quer realmente ouvir as pessoas e quando em algum momento você não quer ouvir e que nesse caso você vai precisar tomar uma decisão unilateral, que é super normal e vai acontecer por diversas vezes, principalmente com quem trabalha num papel de liderança nas estruturas atuais das empresas, que são mais hierárquicas, que têm sim os seus níveis e que isso é parte do negócio e é parte das estruturas organizacionais. Claro que a gente pode tentar quebrar um pouco esse conceito da hierarquia e do poder concentrado e distribuir mais essa autoridade. Então, uma forma de você fazer isso é deixando claro algumas decisões e abrindo mão de algumas outras. De repente, tem decisões que não há um risco muito grande de você deixar que o time tome essas decisões. Ou até mesmo você talvez não tenha a competência necessária para tomar esse tipo de decisão. Vou dar um exemplo aqui. Você que é uma liderança de engenharia. Em alguns momentos, você precisa tomar alguma decisão técnica. Será que nesse momento você não devia ouvir o seu time antes de você assumir dentro de uma reunião onde essas pessoas não estão presentes? Tomar uma decisão que pode tomar um risco muito grande de arquitetura? Será que você não devia envolver as pessoas mais sêniores do seu time, as pessoas que têm mais contexto para tomar esse tipo de decisão? Esse tipo de reflexão que você precisa fazer para tirar a concentração de poder das suas costas. Você não precisa tomar todas as decisões como liderança. Isso também faz parte de uma jornada de maturidade, quando você vai descobrindo que algumas decisões podem ser descentralizadas. A autoridade pode ser distribuída no time. Até porque, se a gente fala que o time vai conquistar o resultado como um time só, por que a gente não divide também as responsabilidades de tomada de decisão? Então fica essa reflexão para você que está me ouvindo, seja liderança ou não. De repente no seu time você já deve ter ouvido essa frase, ou você mesmo falou essa frase, assim como eu já falei várias vezes. Então como é que a gente evita e evolui para um outro patamar a nossa forma de encarar a liderança e a tomada de decisão dentro dos times? Se você curtiu, comenta aí no vídeo, veja se faz sentido para sua realidade. Eu queria muito trocar ideia contigo, então deixa seu comentário para a gente interagir aqui. Não deixa de se inscrever, deixar seu like e vejo você no próximo vídeo.